Bom, chegamos no autoconhecimento, que é o primeiro estágio da inteligência emocional, né? E como eu já mostrei nessa jornada aqui, a gente está bem nesse momento inicial aqui dessa trilha e já dá para perceber que a caminhada ela vai ser longa. E lembrando que o treinamento, a gente vai passar por cada um desses estágios, mas você vai precisar reviver cada um desses sentimentos, ou seja, é uma jornada que vai te acompanhar para o resto da vida, né? E para entender um pouco mais sobre o autoconhecimento, você precisa entender um pouco sobre a diferença entre sentimentos e emoções, né? Os sentimentos são tudo aquilo que a gente consegue nomear. Então, alegria, tristeza, felicidade, raiva, ansiedade, são sentimentos, né, até que no filme Divertidamente, eles são personificados em animações, que têm um jeito e um estilo próprio de pensar. As emoções é quando algo acontece e esse sentimento, às vezes, eles se juntam para tomar de conta. Um pouco de alegria, um pouco de tristeza, um pouco de alegria e ansiedade, dependendo do que está acontecendo. E aí começa a gerar uma confusão que gera reação no seu corpo, né? Que é aquela coisa das borboletas, que a gente já viu um pouco no vídeo anterior. Ou, por exemplo, se for vergonha, você vai ficar vermelho. Se for raiva, você vai ficar, né, com aquela parte de cima ativa. Então, esse conjunto de sentimentos, eles tem o poder de gerar reação no seu corpo. E existe uma estrutura para tudo que acontece. Eu acho que talvez esse seja o entendimento que vai fazer mais, que vai ser mais importante nesse processo do desenvolvimento da sua inteligência emocional, porque quando a gente fala sobre pessoas, a gente sempre ouve que as pessoas são diferentes, que as pessoas são únicas, né? Então que a gente tem esse lado assim que é difícil de compreender, então isso que é muito mais abstrato, de falar sobre como que as pessoas agem, mas na verdade não é bem assim. Existe uma lógica por trás da maneira como a gente vai agir, do nosso comportamento. Essa lógica ela significa o quê? Algo vai acontecer e vai despertar, a primeira coisa que vai despertar são vários pensamentos. Os pensamentos, se forem pensamentos positivos ou pensamentos negativos, eles vão acionando sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Então, pensamento, sentimento. E com base no que você está pensando, sentindo e na intensidade, né, que o pensamento ativa o seu sentimento, seja ele qual for, positivo ou negativo, você vai tomar uma ação. Então, se for uma coisa muito boa, você vai explodir de felicidade. Se for uma coisa muito ruim, você pode explodir de raiva. Você viu? Explodir vai ser igual. Mas por conta da intensidade, pode ser positivo ou negativo, baseado no pensamento que veio. Então, essa estrutura lógica, ela faz a gente entender que, na verdade, não somos tão abstratos assim. A gente tem uma lógica por trás de como a gente vai agir. E você começar a descobrir sobre você vai ser legal, porque através disso que você vai começar a descobrir sobre as outras pessoas. Porque quando você vê alguém sentindo um ataque de raiva, explodindo de raiva, e você for fazer o caminho inverso do sentimento e pensamento, que será que deve ter se passado na cabeça daquela pessoa, você vai conseguir começar a entender padrões de comportamento daquela pessoa. Ela continua sendo única. O que desperta raiva nela não vai ser a mesma coisa, provavelmente, que possa despertar raiva em você. Mas você já vai começar a entender que, se acontecer aquela coisa, existe uma grande chance de que o sentimento que vem à tona para aquela pessoa seja raiva, e você já conseguiu medir até a intensidade, ou seja, vai ser muito pouca. E aí você pode planejar como que você vai fazer, né, para, às vezes, por exemplo, dar uma notícia e que essa notícia ela seja feita de uma maneira que não cause tanta intensidade, entende? Então, o autoconhecimento ele é a base para todos os outros estágios da inteligência emocional, seja os que estão dentro do seu controle, né, que é o controle emocional, a automotivação, mas ele também é o que vai fazer você começar a compreender os estágios que estão entre você e as outras pessoas, né? Porque é assim que você vai começar a ter empatia. Poxa, se ela sentiu raiva numa intensidade muito alta, como que eu me sinto quando eu sinto raiva numa intensidade muito alta? Então, deixa eu tentar entender os motivos. Isso coloca a gente numa situação de entendimento e menos julgamento, né? E isso vai melhorando naturalmente as nossas relações.
E aí é por isso que eu trouxe esse trecho Já do olhou pra alguém e filme, né, pensou: você já "O parou para que pensar o que passa na se cabeça passa na dela?" cabeça de uma pessoa? Vocês E aí olha perceberam como a que o estrutura ela livro acontece. traz A tem mãe esse começa a ter os pensamentos vai cada sentimento começa a falar. sinaliza para o E pai. aí, logo na Já sequência olhou ela pra alguém fala: e pensou: "Vamos "O falar com que o pai". passa na cabeça E é dele?" ação. Vocês Então, os perceberam que o pensamentos Wilson vieram, os tá sentimentos, cada tendo um de descobrir dando quem tá seus pegando, pitacos mas por ali, nada a muito, junção deles sinaliza tomaram a para o pai. decisão de como ela vai agir. Já olhou pra Então, alguém e é um pensou: exemplo "O claro que desse passa na trecho aqui cabeça dela?" que eu queria trazer Vocês para falar perceberam um pouco que o sobre Wilson o lado tá lógico temos que descobrir das quem tá pegando, pessoas mas e por que nada existe muito, lógica quando a gente sinaliza para o fala pai. sobre pessoas. Já olhou pra alguém